Ageu, capítulo 1, verso 12. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor. Diga assim, a voz do Senhor. Seu Deus. E as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Diga isso. E temeu o povo diante do Senhor. Então, Ageu, o embaixador do Senhor, isso é bonito demais. Então, Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Amém? Isso é muito lindo. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário, capítulo 2, verso 1, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a José, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na primeira glória, e como a viste agora, não é esta como nada em vossos olhos comparado àquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforça todo o povo. Declare isso, esforça todo o povo. Todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia! Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, não temais, diz o nosso Deus, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, eu farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, aleluias! Palavra poderosa, palavra profética, que veio por intermédio de um profeta, um embaixador, um homem que decidiu ouvir Deus. Na primeira ministração que eu fiz neste ano, no primeiro domingo do ano, eu falei daquele que caminhava junto com Ageu, também profeta, chamado Zacarias. E Zacarias, ele começa a anunciar um grande arrependimento. Ele começa a dizer para o povo que saiu do exílio, arrependei-vos. E talvez para a nossa mudança, nós precisamos também ouvir Deus dizer para nós, volte-se para mim, que eu voltarei a vós. É assim que Deus falou conosco. Mas aqui, esse contemporâneo, Ageu, é mais velho. E eu acho muito bonito, porque os dois, em uma mesma época, em um mesmo momento, são usados por Deus para fazer ligação de gerações. O nosso Deus é um Deus de gerações, igreja.
O nosso Deus é um Deus que trabalha ano após ano, mês após mês, um Deus que visa não somente o presente, mas o futuro. Ele olha uma geração que já foi, uma geração que está agora e uma geração que está por vir. E a intenção de Deus não é fazer com que elas andem inimigas uma da outra sem compreensão, mas a intenção do nosso Deus é que as gerações elas se conectem e comecem a ministrar umas às outras. E eu vejo entre Ageu e Zacarias esse exemplo glorioso de homens usados por Deus, profetas do Senhor, embaixadores do reino de Deus, usados para tocar gerações. Um Deus que chama o seu povo a priorizar as coisas do reino. Aqui eu encontro uma nação totalmente destruída, um povo que foi levado ao exílio e castigado no exílio babilônico. E eu vou repetir isso muitas vezes quando eu for ministrar isso, porque tem que entranhar dentro de você e você entender a história. E esse povo cativo do exílio babilônico, eles voltaram de lá, porque o próprio Deus quis que eles viessem a sair de lá. E eles saem dali, eles voltam para a tão sonhada Jerusalém, em busca do templo. E eles estavam saindo dali do exílio, já com os pensamentos totalmente errados. Estavam erradas as convicções daquele povo. Eles saem de lá em busca de reconstruir o templo o mais rápido possível. Uma boa intenção, uma excelente intenção. Não era ruim a intenção deles, porém, eles não ouviram Deus da maneira correta. E, por não pensarem corretamente, eles estão indo atrás dos seus próprios interesses. Eles saem do exílio babilônico, o povo, ali nesse momento, que considerava-se povo de Deus. Eles saem dali com as convicções erradas. Eles queriam que as riquezas viessem, e eles viessem a correr. E eles estavam correndo, sim, atrás dos seus próprios interesses, daquilo que eles queriam, do jeito que eles queriam. Queriam casas cheias de requinte e de luxo. E eu ministrei isso no culto que eu falei de Zacarias, lá com um pouquinho de mais detalhe. Eu não vou ficar tomando o início dessa ministração com aquela história, mas eu quero dizer para vocês que a intenção do coração deles era egocêntrica. Idolatria do eu, amantes de si mesmos. Eles saem do exílio babilônico com o desejo de continuar amando a si mesmos. E tudo bem, esse é um resumo de um início de um culto, mas ainda não é a minha introdução, é só para você se localizar. Um povo que sai do cativeiro, porém ainda cativo. É sobre isso que eu quero que você entenda nesse início. Um povo que sai do cativeiro, porém ainda cativo de si mesmos. O discernimento desse povo também estava confuso. Pensa num povo que estava confuso. Por quê? Porque eles estavam fazendo a leitura errada das oportunidades. Ah, como nós fazemos leituras erradas das oportunidades. E eles olhavam e diziam, não chegou ainda o tempo de levantarmos, de construirmos a casa de Deus. Porque eles viam a dificuldade que os inimigos da terra colocaram diante deles. O povo samaritano estava lá. Os inimigos do povo judeu estavam dentro daquela terra. E aí, quando eles veem os inimigos naquele lugar, eles falam assim, não é o tempo. Vamos cuidar das nossas próprias vidas. Não é o tempo, mas eles não recorrem ao Senhor. Eles não perguntam a Deus se era assim que Deus queria. E por isso, eles abandonam a casa do Senhor, a casa de Deus. Eles abandonam a construção da casa de Deus, porque eles estavam preocupados com os seus próprios interesses. Eles queriam cuidar apenas de si mesmos.
Quantos de nós não fizemos isso, né? Para e pensa. Quantos de nós não fazemos isso? Ficamos preocupados com os nossos próprios interesses. Esquecemos da casa do Senhor. E eu quero que você ligue essa casa do Senhor como algo espiritual. E no final dessa ministração, você vai ter uma maior compreensão. Então, o discernimento deles estava totalmente confuso. E também estavam fazendo uma leitura errada do seu passado. Sabe quando Deus ele leva a olhar, o olhar deles para trás, para eles verem o que ele tinha feito? E ele faz lembrar algumas coisas. Eles comiam e não sentiam-se fortalecidos, eles não estavam satisfeitos. Eles vestiam e não se aqueciam. Eles recebiam salário e colocavam o salário em sacolas furadas e perdiam tudo que tinha nas sacolas furadas. Ou seja, o povo estava paralisado espiritualmente. O povo que saiu do cativeiro estava paralisado espiritualmente. E com esse regresso do cativeiro, o povo também fez uma leitura errada das circunstâncias. Eles chegam na terra e olham a terra, e quando eles voltam lá, e eles pisam naquela terra, né, pelo decreto de Ciro, que eles deveriam retornar, eles estão ali. Eles encontram algumas dificuldades. Uma das primeiras dificuldades era que o problema que tinha lá era o povo que estava habitando na terra deles, que eu já falei aqui, os samaritanos e alguns outros inimigos desse povo judeu. E também a dificuldade que tinha de oposição por causa desse povo que estava morando e habitando lá dentro. E o decreto do rei, ele é interrompido por conta de uma carta que os samaritanos enviam para aquele legislador daquele momento. Isso eu falei numa primeira ministração, não vou entrar também em detalhes, mas esse povo estava dessa maneira. Eles viam a circunstância como algo que impede o povo de Deus. E, querida igreja, a Bíblia diz, se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Se nós crermos, nós veremos o agir do nosso Deus. Se nós movemos a nossa fé, o nosso Deus é capaz. E Ele é o Deus do impossível. Mas aqui, o povo que se dizia ser de Deus está fazendo algo terrível. Eles olham as circunstâncias e elas os limitam. Eles olham o passado e o passado os limitam. Eles olham a falta de condições para servir ao Senhor, mas eles verem condições para alimentarem os seus próprios desejos. Um povo que está totalmente com a visão turva, com a visão cheia de incredulidade, com ausência de fé. E nesse viés se levanta o profeta Ageu. Querida igreja, o profeta Ageu se levanta como um homem usado por Deus para encorajar, para levantar aquele povo, para dizer para aquele povo, põe a mão na obra, vamos fazer, é tempo de fazer, é chegado o momento de Deus agir. E tendo eles ouvido a mensagem, se reanimaram no Senhor. Eles ficaram muito empolgados. Vamos nos reanimar. Se puseram a fazer a obra e começou a acontecer a construção, e realmente aconteceu a construção. Mas, para introduzir este culto, eu preciso falar de algumas coisas. A resposta à palavra de Deus começa pela liderança. Eu encontro aqui um líder chamado Zorobabel e Josué. E olha, eles são extremamente positivos. E eles colocam o povo para cima. Eles colocam o povo para pensar de uma maneira diferente. Antes, Deus despertava o povo, não somente
em massa, mas antes que viesse a atingir um grande grupo, ele despertava alguém. Ele despertava no coração de alguém o sonho. Ele despertava no sentimento de alguém o desejo de fazer algo para Deus. E aqui esses dois homens são levantados por Deus. E Deus desperta. Querida igreja, Deus desperta governadores. Deus desperta sumos sacerdotes, Deus desperta o poder civil, Deus desperta o poder religioso. E antes que a igreja venha a ser despertada, Ele desperta um líder. Ele desperta alguém. Alguém que está ali com uma posição de influência, que pode influenciar o povo, que pode determinar uma fala, algo para que o povo venha seguir e ter uma direção, ou seja, ter um propósito, algo a ser feito. E Deus inclina e move a liderança para garantir para que venha, aquela pessoa venha abrigar a palavra do Senhor. Para garantir que aquela pessoa guarde a palavra do Senhor, mas que também ensine o povo a respeito daquilo que Deus está falando. Então Deus desperta esses dois líderes positivos, Zorobabel e Josué. E eles entenderam a voz de Deus e se colocaram nas mãos de Deus. Porque, vou ser sincera, para eles era muito difícil. Deus levanta líderes para trazer orientações para um grupo específico, para falar sobre prosperidade. E esses dois aqui, Zorobabel e Josué, não é neutro. Eles são intencionais, positivos, e eles querem ser bênção para aquele povo. A intenção deles é incentivar ao trabalho. O trabalho de uma obra gloriosa, diferente do rei Jeoaquim, que não fez isso. Antes do cativeiro babilônico, esse rei Jeoaquim, ele recebe uma carta do profeta Jeremias, que está na prisão. O profeta Jeremias envia uma carta para esse rei. E quando ele recebe essa carta, está lá nas escritas bíblicas, ele recebe essa carta, a leitura vai sendo feita, ele vai passando o canivete. E conforme esse rei vai passando o canivete, ele vai jogando a palavra do Senhor dentro do fogo que estava dentro da casa dele para aquecê-lo. E ele pica, e ele vira em pedaços aquilo que o Senhor estava dizendo à nação. E ele taca no fogo as escrituras que veio como direção para aquele povo. Ele foi picando, ele foi cortando, ele foi jogando no fogo. E o rolo da palavra de Deus foi sendo queimado, foi sendo deixado para lá, como se fosse palavras vãs. E, infelizmente, após isso veio o juízo de Deus, por causa de um líder. Por causa de um líder que não quis ouvir a voz de Deus. Por causa de um líder que não quis ouvir a voz de Deus, o juízo de Deus veio sobre ele, sobre a nação, e o povo todo foi para o cativeiro babilônico sofrer 70 anos. Muitos deles morreram no cativeiro babilônico. E pensa num povo sofrido. Pensa num povo que ficou destruído, 70 anos sofrendo no cativeiro, porque a liderança não ouviu a palavra de Deus. Uma consequência terrível. Consequentemente, o povo não atendeu também à voz de Deus. Se um líder não é capaz de incentivar o povo a ouvir a voz de Deus, o povo perece junto com esse líder. Quantos ministros do Evangelho no Brasil hoje faz isso? Não ouve a voz de Deus, toma suas próprias decisões.
E o povo está perecendo debaixo de um cativeiro mental, de um cativeiro emocional, debaixo de um cativeiro religioso, por conta de decisões de liderança, de não ouvir a voz de Deus. Isso é muito sério. Eu estou dizendo que isso aconteceu nessa igreja, isso nunca aconteceu nessa igreja. Todos os servos do Senhor são ministros ouvintes da palavra de Deus. Mas o texto me leva a entender que esses dois homens foram positivos e intencionais em ouvir a voz de Deus. Eles ensinam o povo a ouvir a voz de Deus. E quando eu penso em respostas à palavra de Deus, manifesta-se também através de uma coisa chamada obediência. Querida igreja, nós precisamos obedecer a Deus. A única garantia que você ouve a voz de Deus é que você obedece a palavra. Eu sei, os ministros sabem, os seus amigos sabem quando você ouve Deus, porque você vive em obediência às Escrituras Sagradas. Você vive com as suas finanças em obediência às Escrituras Sagradas. Você vive o teu casamento em obediência às Escrituras Sagradas. Você vive o empreendimento financeiro, a administração, do jeito que você ouve a palavra de Deus. E se você não ouve Deus, querido, as pessoas vão saber, porque você vive em desobediência. O desobediente, o anúncio dele é mais rápido do que o do obediente. Aqui eu encontro no texto um Deus que está falando com o povo. E olha, não precisou sacrifício aqui, não precisou matar cordeiro, não precisou ficar fazendo muitos sacrifícios. Não há nenhum sacrifício oferecido neste lugar. Sabe o que é oferecido aqui? A disposição de obedecer o que Deus mandou. Havia no coração desses homens a disposição de obedecer Deus. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, Samuel escreve assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiro. O profeta Samuel já tinha falado. É melhor obedecer, querido. Quando nós obedecemos à voz de Deus, as coisas mudam. Quando o povo escuta uma pregação, olha, você não deveria sair dos cultos a mesma pessoa que entrou. Porque se você está vivendo assim, você está igualzinho o povo que não ouve Deus. Um povo escravo de um cativeiro babilônico, um cativeiro mental, ao qual você ainda se sente escravo de algo que não seja as Escrituras Sagradas, que não seja Cristo Jesus. E o povo que não obedece à pregação, ele sofre juízo de Deus. Com Deus não se brinca, querida igreja. Com Deus não se zomba. Não tem nada que você possa ocultar dos homens que o Todo-Poderoso não veja. Não tem nada. Então aprenda a ouvir Deus e obedecer Deus. Nesses textos nós aprendemos isso. E pensando mais um pouco sobre respostas à palavra de Deus, eu vejo que passa pela reverência de alguns, e eu preciso citar isso. No verso 12, nós lemos que, no finalzinho dele, e temeu o povo diante do Senhor. Isso me trouxe um pesar no coração. E temeu o povo diante do Senhor. O que levou aquele povo para o cativeiro foi a falta de temor. O que levou aquela nação ao cativeiro foi a falta de temor a Deus. E viver o
seus próprios interesses, mostra também a falta de temor a Deus. Você abandonar o seu casamento porque você não suporta algumas questões da pessoa é falta de temor a Deus. Você abandonar a sua fé por causa de coisas suas é falta de temor a Deus. Talvez você venha ter conhecido muitas coisas que o Senhor já ofereceu, bênçãos, milagres, palavras proféticas, recebido unção, batismos em orações em línguas, e você até serve na casa do Senhor. Talvez conheça muitas das Escrituras, até de cor, mas se te falta temor, querido, você está em desobediência. Mas à medida que soa a voz profética, outra vez no meio do povo, eles começam, depois de 70 anos, mais de 70 anos de cativeiros, a resposta do povo foi temer a Deus. E você volte a temer a Deus, por causa das Escrituras que está sendo anunciada para você hoje, neste lugar de oração, neste templo que nós chamamos casa do Senhor, neste lugar em que o Espírito, seu melhor amigo, te pegou pelo braço e disse: vamos adorar o nosso Deus. E você veio por intermédio do Espírito Santo de Deus que te convenceu, e hoje Ele está aqui para convencer você, e isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quem teme a Deus não teme a homens. Querida igreja, se você teme a Deus, você não precisa temer. Você não precisa temer samaritano nenhum. Você não precisa temer inimigo nenhum. Você não precisa temer a falta de dinheiro nenhum. E você teme a Deus. Eles tinham parado de construir o templo. Por quê? Estavam temendo aos samaritanos. Isso é muito sério. Eles pararam de construir porque eles tinham medo de inimigo. E eles já tinham visto Deus, o Deus dos exércitos, que é citado várias vezes no texto em que nós lemos, o Deus dos exércitos, vencendo inúmeras batalhas. Eles sabiam quem era o Deus dos exércitos e eles estavam temendo samaritanos. Não tenha medo. Palavra do Senhor para mim e para você hoje. Não tenha medo. Quando nós tiramos os nossos olhos de Deus, nós tememos homens. Quando nós tememos homens, nós podemos perder o temor a Deus. Quando nós voltamos a temer a Deus, o texto está dizendo, quando nós voltamos a temer a Deus, nós não temos medo de homem nenhum. Porque nós conseguimos olhar e ver o Senhor dos Exércitos agindo. O Senhor dos Exércitos tocando a nossa casa, a nossa família, o ministério, a igreja, a família, as nações, o Deus das galáxias, tocando todas as coisas, porque Ele é o Senhor dos Exércitos. Não tememos mais as dificuldades. Viu, igreja? Não tememos mais as dificuldades. Você vai sair daqui hoje dizendo isso para você mesmo. Eu não temo mais as dificuldades. Viu, querido? Você não teme mais as dificuldades, viu, querida? Você não teme mais as dificuldades. Quando você teme a Deus, você torna ousado a fazer a obra de Deus. Não é? Apesar de todas as dificuldades, você se torna ousado em fazer melhor, por causa do temor. Tenho certeza que cada um dos obreiros, ministros, quando sobem nesse altar, o temor vem ao coração, da grande responsabilidade de sermos influenciadores de pessoas, de sermos, como Ageu, embaixadores do reino de Deus. Isso pesa em nós um temor. Nós não tememos homens, mas tememos aquele que é santo, o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. Números capítulo 5, verso 15, diz assim:
Eu não explorei vocês como os outros governantes por causa do temor de Deus. Aqui, nesse texto de Neemias, ele está dizendo sobre o temor de Deus te livra de muitos pecados. O temor nos livra de muitos pecados. O temor nos livra de muitas armadilhas. O temor nos livra de muitos laços. O temor nos livra de muitos perigos da vida. E temer não é ter medo, mas é saber que Ele é poderoso e Ele está com os olhos sobre a terra. E os olhos dele não tem como ocultar nada. Não tem como, porque é olhos como chama de fogo. E como nós aprendemos isso em Apocalipse. Ele ultrapassa até sentimentos, ultrapassa pensamentos, porque Ele é o Deus que tudo vê. Tudo vê. Na maioria das vezes, não haverá perto de nós pessoas para estar nos vigiando, não é? Na maioria das vezes, você não vai ouvir a voz da pastora Débora falando para você o que é certo e o que é errado. Na maioria das vezes, você não vai estar com a voz do professor de escola bíblica dizendo que ali é o caminho, ali não é o caminho. Você vai estar sozinho. Você vai estar sozinho. Não vai ter ninguém para exortar você. E neste ambiente você vai estar carente de uma coisa que se chama temor. Porque o temor pega o nosso coração e faz nós pensarmos aquilo que traz tristeza e nojo para Deus. Aquilo que faz entristecer o coração de Deus. Não haverá as vozes que te exortam, mas haverá dentro de si, dentro de você, a voz do Todo-Poderoso. A voz do Todo-Poderoso. Diante disso, eu quero convidar você, igreja, a pensar sobre o que o texto me fez pensar, sobre uma promessa. Uma promessa que Deus faz ao seu povo. E eu vou ler aqui com vocês o verso 13. Está escrito assim: Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Querida igreja, o profeta Ageu, ele foi enviado por Deus para dizer algo que talvez você já tenha lido nas Escrituras e para você já seja algo natural de se ouvir. Mas para esse povo aqui, eles precisavam lembrar de que Deus estava com eles. E Ageu é levantado, o profeta aqui, ele não é a fonte da mensagem, ele não cria uma mensagem da cabeça dele, ele não inventa uma mensagem, ele não escreve um livro com a biografia do profeta Ageu, ele não faz isso. Aqui o profeta, ele está trazendo uma mensagem, e não é dele, não é a palavra dele, não é da boca dele, ele está dizendo uma grande instrução para o povo. Ele está sendo um instrumento, ele está sendo um canal, não de reservatório, mas um canal em que ele está transbordando no meio do povo. Ele está dizendo assim: o nosso Deus é conosco. Ele está dizendo: Deus é conosco. Deus está dizendo: eu estou com vocês. É sobre essa fala aqui que me faz pensar em promessas de Deus, um Deus que promete estar conosco. A lei de um profeta é bem simples. O que o Senhor fala, eu ouço e falo. O que o Senhor não fala, eu não falo. A lei de um profeta é assim: se Deus falar comigo, eu vou falar. Se Deus não falar comigo, eu vou ficar quieto. E Ageu, ele é um profeta genuíno. Ele não é um falso profeta. Ele não fala de si mesmo. Nesse tempo aqui, com esta turma que está saindo do exílio, com a mente cativa, com o cativeiro babilônico ainda dentro dos pensamentos, dos sentimentos, dentro de si, ele não se levantaria como falso dizendo isso.
aqui ele está dizendo: Deus está conosco. Ele não veio dizer algo conveniente. Ele não veio dizer algo para pregar para o povo, para alimentar o ego deles, porque ele não precisava disso. Ele é um profeta genuíno e ele diz que Deus está com eles. Deus está com vocês. E Deus fortalece o povo através da presença. E o que caracterizava esse povo cativo era a ausência da presença de Deus. Querida igreja, eles eram conhecidos como cativos porque eles não tinham mais a presença de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Dentro deles não havia mais a presença de Deus. Quando Deus manda o povo para o deserto, ele dá umas instruções. Vocês estão me ouvindo? Tá? Que bom. Eles dão instruções para o povo, que eles estão tão assim, quietinho, que tá. Aí eles... Deixa eu voltar aqui. Quando Deus manda o povo para o deserto, ele dá umas instruções para que a presença dele esteja no meio do povo. E ele diz para o povo, no meio do deserto, construa um santuário. E esse santuário é construído para que Deus pudesse habitar dentro dele. Só que esse santuário que Deus habitava dentro dele, que ia de lugares em lugares, ele se acaba. E é tirado do meio do povo. E o santuário se torna um santuário agora fixo em Jerusalém. E esse santuário, chamado o Templo de Salomão, ele é exorbitantemente lindo e grande, e o povo está ali. E o dia em que Salomão vai tacar o óleo no chão, vamos falar assim do nosso modo, que ele vai consagrar o templo, a glória de Deus se manifesta. A presença de Deus desce em toda a casa e o templo fica cheio da glória, e a manifestação da glória se faz presente dentro do templo. Se tornou um santuário, além de muito rico, um santuário glorioso, que a presença de Deus tomava todo o ambiente, não só no centro, como era naquele santuário itinerante que eles carregavam. E quando a glória de Deus ela se faz presente ali, ela sai, é porque o templo ele cai nas mãos dos inimigos. E o povo volta. E o povo vai para um cativeiro. E esse cativeiro aqui traz um problema, porque a glória de Deus já não está mais com eles. A presença de Deus não está com eles. Não está mais com o povo de Deus. E agora o profeta vem com o anúncio de que eu serei convosco. Pensa, um povo que perdeu a presença do Senhor por causa do cativeiro. Eles ouvem Deus por intermédio da boca do profeta dizendo, eu serei convosco. Querida igreja, é o mesmo que dissesse assim, a Shekinah de Deus voltou. A presença de Deus voltou, a glória de Deus voltou, a manifestação do poder de Deus voltou entre nós. E isso traz no coração deles um despertamento, um acordar, uma lembrança boa. E a presença de Deus faz toda a diferença no meio do povo, na história de um povo. Como faz diferença? E é por isso que Moisés, ele entendeu isso muito bem. Sabe o que Moisés fez? Ele disse assim, Deus, nós não vamos se o Senhor não for conosco. Nós não subiremos e nem iremos a deserto nenhum se o Senhor não for conosco. Josué também entende isso muito bem. Josué diz assim, se nós entrarmos na terra é porque o Senhor está conosco. Ele entende isso. Os discípulos de Jesus também entendem isso. Eles compreendem. Jesus traz aos discípulos uma coragem tão grande, tão intensa,
E diz para eles que eles poderiam pregar até os confins da terra, e eles criam essa coragem por causa de algo que Jesus falou: eu estou convosco até a consumação dos séculos. Querida igreja, essa palavra é para mim e para você. Ele está conosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco. O nosso Deus é Deus. O nosso Deus é o Deus Emanuel. É o Deus Emanuel. Ele está conosco. O Senhor da igreja está conosco. Ele está no meio da sua igreja. Verso 14 está escrito assim: e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, o filho de Seatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Joradaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Deus trabalha em nós. Deus trabalha em nós, antes de trabalhar através de nós. Então, igreja, Deus trabalha em nós primeiro, para depois trabalhar através de nós. Vida com Deus é mais importante do que trabalhar com Deus. Entenda isso. Vida com Deus é mais importante do que trabalhar com Deus. Primeiro, Deus desperta você. E depois Ele vai trabalhar. Ele vai te instigar a trabalhar para Ele. Mas primeiro Ele desperta. A obra ela é feita pelo poder de Deus. Não ache que é pela força do teu braço. Não ache que a obra é feita pelos recursos que você possui. Tira isso da tua cabeça. A obra ela é feita pelo poder de Deus. Quantos homens e mulheres foram mantidos pelo Deus Todo-Poderoso porque confiaram em Deus e entenderam que Ele é o dono da obra e não eles a si mesmos são donos dela. Por isso que eles pararam a construção. Por isso que o povo parou a construção que era de Deus, porque eles estavam confiando em seus próprios recursos, em sua própria força. E a força deles era bem fraca. Porque diante dos inimigos, eles param. Eles param. Querido, enquanto a obra é feita, os problemas vão ter. Enquanto a obra vai acontecendo, quem faz crescer é o próprio Deus. Quem faz os milagres acontecerem é o próprio Deus. É Deus quem constrói, é Deus quem edifica, é Deus que faz. Esse é o nosso Deus. O povo é motivado a demonstrar entusiasmo coletivo. Nesse texto que nós lemos, eles vieram e puseram ao trabalho. Quando eles foram despertados no seu interior, ou seja, a mente deles foram transformadas. Lembra que eu falei sobre arrependimento? O arrependimento o que é? É uma mudança de pensamento que gera em mim uma mudança de sentimentos. Eu passo a sentir como Deus sente. E a partir daí, eu passo a agir como Deus age. Porque isso me leva a entender que eu estou arrependido. O arrependimento é aí. E aqui, eles estão vivendo e trabalhando para Deus. Antes da motivação do povo para trabalhar, ele trabalhou o interior do povo. Trabalhou intencionalmente no coração do povo. O Espírito de Deus move lideranças. O Espírito de Deus move um povo. O Espírito de Deus move a sua obra. Ele é Deus. E aí o povo se ajunta. E aí o povo se conecta. E aí eles tomam a decisão de fazer a vontade de Deus e não mais a deles. E aí o povo se reúne. Isso significa que a obra de Deus lá estava maior do que eles tinham imaginado, ela estava grande. É grande a obra. E por isso que todos são convencidos. Quando a obra é muito grande e ela é para todos, ele toma o pensamento de todos e modifica todos para que eles venham fazer conforme a vontade do Senhor. Então todos começam a agir segundo a vontade do Senhor. E se você não está no mesmo propósito da sua igreja, o
querido, se arrependa hoje. Porque o povo que busca a Deus, ele vive a vontade de Deus e não a sua. Se você ainda continua neste lugar de viver a sua própria vontade, seus próprios desejos, você precisa entender que a obra não é sua, ela é do Senhor. Você precisa entrar no pensamento de que Ele é o Deus que está conosco, se você manter-se em obediência. Chama temor. Chama temor. A igreja, ela é uma família. A igreja, ela precisa entender que ela é uma família e que nessa família ela tem um espaço. E cada um se encaixa no lugar que tem que ser encaixado. Então se encontre nessa família. Se encontre no meio da família. E tinha problemas, lá tinha. Aqui na igreja também tem problemas. A obra, ela sempre vai ter alguns probleminhas, mas Deus nunca deixa de fazer. Deus não é feito de problemas. Deus é feito de respostas, soluções. Ali, naquela história que nós estamos lendo, tinha muitos escombros. Tinha muita pobreza. Tinha falta de recurso. Tinha oposição. Tinha inimigo atrás deles. Tinha oposição política. Porém, quando o povo de Deus, determinado a se levantar, se posicionar, a obra acontece mesmo com as dificuldades. Quando a igreja crê em Deus, ela trabalha na força de Deus. Quando a gente lê o começo do capítulo 1, nós encontramos Deus falando com eles não como o seu povo. Eu achei isso interessante. Mas Deus chama eles de aquele povo. Ou seja, esse povo aqui, que depois Deus vai chamar de seu povo, estava longe da presença. Quando nós estamos distante da presença, como fugitivos da autoridade divina, nós não somos conhecidos como seu povo. Mas quando esse povo se arrepende e volta para a presença em obediência, Deus os chama de meu povo. E eles são conhecidos como meu povo. Daria uma nova pregação. O propósito da mensagem desse profeta, sabe o que era? É dizer, nós vamos reconstruir. O propósito dele era isso, vamos reconstruir. Nós vamos construir. A hora era aquela, era o momento. Muitos tinham ido para o cativeiro, alguns morrido lá, mas muitos estavam ali voltando do cativeiro. As pessoas que estavam sob a influência do cativeiro estavam ali também. Quando começou a construir, bateu neles um grande desânimo. Por quê? Começou a falar assim, mas a obra de Salomão, ela era maior. Nossa! O ouro, a prata que Salomão tinha no templo era maior. E começou aquele questionamento que a obra de Salomão era maior. E o novo projeto começou a trazer ali, no meio do povo, no meio da juventude, parecia que estava ficando desanimados. Desânimos começou a bater no peito deles. Porque a glória da primeira casa, sem comparação. Tinha muito mais recurso. Uma obra muito maior. Esse foi um dos grandes problemas que aconteceu no meio do povo de Deus, agora aqui já reconhecidos como povo de Deus, porque o Senhor estava dizendo que estava com eles por intermédio da boca do profeta.
Olha para o projeto. Em relação ao outro é muito mais simples. E começou a bater um desânimo, principalmente na juventude. Eles começaram a ficar desanimados, desencorajados. E Ageu se levanta como uma voz profética. Ele se levanta no último dia da festa dos tabernáculos. Pensa no profeta intencional. Porque ele sabia que ia estar a geração anterior e a nova geração. Um dia de festa, cheio de gente. Todo mundo estaria ali para ouvir a profecia do Senhor. E ele se levanta neste dia. E a palavra do Senhor, ela é falada. Porque ele conhecia o povo, Ageu conhecia o povo, mas conhecia o Deus soberano que ele servia. Ele conhecia. E a construção do templo em Jerusalém, foi um misto de emoções. Para e pensa, choro e alegria. Choro dos mais velhos e alegria dos mais jovens. Parecia uma mistura de sorriso com choro e um barulho muito intenso. Começou naquela construção. O choro e o riso misturou na construção. Misturou. O primeiro templo era um projeto com um grande santuário. Um santuário real. Realmente, gente. Realmente um santuário real. O segundo templo estava sendo erguido numa cidade sem muros. A comparação era: o dinheiro veio do poder político da época, da primeira construção do Templo de Salomão. Salomão tinha todas as riquezas e agora ia vir das mãos dos trabalhadores. Ia vir das mãos daqueles que não têm nem muros em sua cidade. Ia vir das mãos dos simples, dos comuns. O primeiro templo é repleto de ouro e pedras preciosas. O segundo, agora, onde está a glória desse templo? Não era nessas riquezas. Não era nessas riquezas. Essa é a mensagem. Tira os olhos daquilo que é terreno e comece a olhar nas riquezas espirituais. É sobre isso que o profeta está dizendo. Vocês estão olhando nas riquezas materiais e não estão olhando nas riquezas espirituais. Tirem os olhos disso. Tirem os olhos disso. A glória do templo não está na beleza e nas riquezas terrenas. Está na riqueza que vem do Senhor. É exatamente sobre isso. Quem habita no templo. E agora eu estou falando não de algo físico, mas de algo aqui, espiritual. As riquezas que nós possuímos como casa de Deus, como templo do Senhor. Quem habita no templo são os ouros, as pratas, as coisas terrenas. Ou é a beleza do Criador? Quem habita aí dentro é o dono do ouro e da prata. É aquele que pode te dar tudo. A mensagem desse profeta é essa. A presença de Deus torna o templo rico, torna o templo repleto, torna o templo importante, torna o templo majestoso. Presença de Deus. Para mim isso é maravilhoso. E para mim isso é incrível. O que Jesus disse à igreja de Esmirna, querida igreja, você lembra? O que ele disse para ela? Ele disse assim: tu és pobre, mas diante de mim você é rica. O que Jesus disse à igreja de Filadélfia? Eu sei que você tem pouca força, mas diante de você eu coloco uma porta aberta, uma porta ao qual ninguém pode fechar. E a igreja de Laodiceia, o que ele fala? Você se acha rica, mas está pobre, cega e nua. Os olhos do Senhor é diferente dos olhos humanos.
Os olhos do Senhor não é como o homem vê. Os olhos do Senhor. As riquezas naturais, elas se acabam. E ele está dizendo, por intermédio da boca do profeta, Deus está conosco e essa é a nossa maior riqueza. A presença dele é a nossa maior riqueza. O que nós temos é a presença daquele que é dono do ouro, da prata, que possui todas as coisas. O nosso Deus é esse. O profeta está dizendo, a glória do templo não depende da força externa. A glória do templo é vista por intermédio da presença de Deus que habita nela. Querida igreja, o que importa é a presença. Quais são os lugares que você tem ido? Se não tem presença lá, você precisa olhar para aquilo que as Escrituras estão falando e ouvir a voz de Deus. E a voz desse altar é: eu estou convosco. Se Deus não está com você, você não deve ir. Se você não tem pisado em terras de promessa, é porque Deus não está com você. Se você não tem anunciado o Evangelho com ousadia, com unção do Espírito, é porque Deus não está com você. Como isso é importante para nós. A glória é vista na própria presença de Deus. Quando eu leio o verso 5 e 6 do capítulo 2, já estou finalizando, a segunda palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, foi: não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, eu farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. Querida igreja, eu quero encorajar você. E essa é uma ordem de encorajamento, dizendo para você: ser forte. Mas ser muito forte. Seja forte, igreja. Seja forte. Nós só recebemos essa palavra, seja forte, quando somos fracos. Ou seja, Deus está dizendo para esse povo aqui, para eles serem fortes. Muito fortes. Muito fortes. Quando nós vamos ler todo o texto, ele vai levando-nos a entender isso. O próprio Deus está nos encorajando a sermos fortes. Salomão ouviu do seu pai Davi: seja forte. Mas aqui, Deus está falando com o seu povo: seja forte. O próprio Deus está falando comigo e com você: ser forte. Amados irmãos, só a presença de Deus pode capacitar você para curar as angústias do seu passado. Vocês estão me entendendo? Só a presença de Deus pode curar as angústias do teu passado. Só a presença de Deus ajuda você nas lutas, nos conflitos, nas dificuldades do hoje, do agora. Só a presença de Deus é suficiente para entendermos o nosso bom futuro. Então nós não precisamos andar ansiosos, não precisamos andar preocupados, não precisamos ficar presos nos nossos medos, porque a palavra de encorajamento para nós é ser forte. Deus está dando força na tua fraqueza. Deus está dando força para você. Não suportamos nada sem a presença de Deus. Nada. Não suportamos nada. Se temos essa consciência, como as coisas mudam. Nós temos a consciência de que Ele estando conosco, nós somos fortes, as coisas mudam muito. Nós ficamos entendidos que, na nossa consciência, que a presença dEle é tudo que temos. E não nos falta nada. E aí o Salmo 23 faz sentido na nossa cabeça. E aí
das demais escrituras, elas entram em nosso interior e transformam a nossa vida. Tem que fazer sentido essa consciência dentro de nós. A consciência de que a presença de Deus é tudo que nós temos, que nós possuímos. O que distingue este encontro aqui poderoso dos demais encontros é o fato que a presença de Deus está aqui. O que distingue isso aqui de diferente de tudo que nós já vivemos hoje é a presença de Deus. O cozinhar com a presença de Deus muda cozinhar sem Deus. O casar na presença de Deus muda quando a pessoa ela não está na presença, fica totalmente diferente. Alguns talvez estão voltando do cativeiro hoje. Muitos já voltaram há muito tempo. Mas talvez por conta do cativeiro ficam com a mente escassa da presença. Parece que te falta tudo. E hoje o que eu tenho para te oferecer é esse recado. A presença de Deus está conosco. Ele é Emanuel. Não perca o senso da presença. Eu estarei convosco. Quando o povo peca, Deus disciplina. Quando o povo arrepende, Deus restaura. Quando o povo arrepende, Deus renova, Deus transforma, Deus abençoa e abençoa outra vez com a presença dEle. Diante de tantas dificuldades, diante de tantas oposições, falta de recurso, medo e desânimo, não precisa temer essas coisas. Porque o meu Espírito está no meio de vós, diz o Senhor. O meu Espírito está no meio de vós. Não é por força, igreja, nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Pelo poder do Senhor dos exércitos, diz a palavra do Senhor. Quantas vezes nós tememos os irmãos, não é? Quantas vezes nós tememos os desafios da vida? Quantas vezes nós ficamos com medo do futuro? Quantas vezes nos perdemos com tantas inseguranças? E Deus está dizendo assim, esta obra não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Amém? O Espírito vem para revestir você. Ele reveste. O Espírito vem para capacitar você. Como ele fez em Atos 2. Os discípulos estavam reunidos no cenáculo e a presença de Deus se fez presente. Ele revestiu aquele povo e capacitou. Quando uma igreja ela é cheia do Espírito Santo, ela é capacitada a cumprir a vontade do Senhor na terra, a viver a vontade de Deus. E ninguém avança por sua própria força. Não tem jeito. Quem governa o mundo é Deus. Quem governa o destino do povo de Deus é o Todo-Poderoso que está sentado em um alto e sublime trono. É aquele que abala as nações. É aquele que em breve voltará. É aquele que em breve abalará os céus, abalará as águas, abalará as montanhas, o mar. É aquele que em breve vai abalar o universo inteiro. É esse que governa todas as coisas. Esse é o nosso Deus. O Rei é Ele. Ele reina. Ele é Deus. E Ele não é abalado. Todos os reinos se abalam, não é isso que nós cantamos? Todos os reinos se abalam, mas o reino de Deus não se abala. Então, não tenha medo. Esse é o meu conselho, não tenha medo. A glória está no Espírito e não no material. A glória está no espiritual. Toda mudança que vem no Espírito, automaticamente vai reagir fora dele. Então, a glória não está no material. Não coloque os seus olhos nas coisas materiais, mas coloque os seus olhos naquilo que é espiritual. O dono do ouro e da prata está no templo. Então, querido, você é muito rico.
Você possui a maior riqueza deste mundo. Porque quem habita dentro de você, quem habita no meio do povo, é o Deus dos exércitos. É o Deus que tem domínio de todas as coisas. Ele diz, estou convosco até a consumação dos séculos. A bênção aqui, ela era messiânica. Nós estamos lendo aqui. Estava falando, e resumindo tudo isso, estava falando de algo, e termina dizendo sobre uma palavra simples, chamada paz. E todo o contexto aqui vai terminar dizendo que a paz vai habitar no meio do povo. Que a paz vai ser o fim de todas as coisas. E o que é essa paz? É a pergunta que nós podemos fazer. A palavra paz é a paz que Cristo conquistou na cruz do Calvário, querida igreja. E qual que é essa paz? Uma paz relacional. Você tem paz com Deus. Você tem paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. E reconciliados com Deus, não temos mais barreiras, nada nos impede de tocar Deus, de estar com Deus, e habitar com Deus, e viver com Deus. Essa paz, ela é feita através do sacrifício da cruz de Cristo, através da morte e ressurreição dele, e nós somos reconciliados com o nosso Pai. E também tem a outra dimensão da paz, que se a gente for parar para pensar, daria uma nova ministração, mas eu quero finalizar com isso. A paz experimental. Qual que é essa? É aquela paz que excede o entendimento humano. Aquela paz que você tem, que excede os pensamentos humanos. Paz com Deus e paz de Deus. Você tem paz com Deus e paz de Deus dentro de você. Não há mais condenação, culpa, medo. Não há mais medo de inimigo. Essa paz que está falando aqui. Uma maravilhosa paz. Shalom significa paz completa. Então é essa paz que eu tenho com Deus e de Deus. É sobre essa paz inteira que implica fortemente no impacto da minha vida. Porque quando eu tenho paz com Deus e paz de Deus, a minha vida, ela é impactada em tudo, em tudo. Eu vivo a prosperidade, eu vivo a comunhão com Deus, eu vivo uma vida cheia do Espírito Santo, eu vivo uma vida cheia de alegria do Espírito Santo, porque essa paz, ela é completa. Essa paz, ela é completa. Querida igreja, Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Deus tem o melhor futuro para mim e para você. Deus tem o melhor futuro para mim e para você. Porém, se os seus olhos não receberem essa revelação por intermédio da fé, você não viverá. Então, que os seus olhos sejam abertos para ver a glória do Senhor sendo manifesta ainda hoje.